um despertar de consciência, com certeza, né? E aí tem, assim, física quântica, estudo sobre taoísmo, tá? E espiritualidade. Uma dúvida. Tem como despertar isso numa criança? Tem, lógico. Tem técnicas? Tem. Ensinar a criança, por exemplo, ensinar a criança a contemplar as coisas do dia a dia. Ensinar a criança a ter disciplina. A coisa que mais me incomoda hoje na educação infantil, as crianças estão sendo educadas para não ter disciplina. E porque se acha que a vida, que liberdade, ela se opõe à disciplina. E eu falo para vocês, quer entender que liberdade não se opõe à disciplina? Vá num templo budista. O budismo prega a liberdade, a expansão de mente. Mas vai no templo budista e fica lá. É disciplina ali, ó, rigorosa, firme, tá? Alimenta no momento de se alimentar, né? No momento de meditar é silêncio absoluto, não se conversa, aprende a escutar, né? É muita disciplina. Então, e nós estamos num mundo que a disciplina passou a não ser mais importante. Também se confunde disciplina com domesticação. Não é isso. Disciplina não é ser domesticado, baixar a cabeça e apanhar no lombo. Disciplina é observar, ter responsabilidade. Então, uma criança pequena precisa aprender a cuidar das suas coisas. Precisa ter uma rotina. Precisa respeitar o professor. Precisa não almoçar com o celular na mão. Precisa ter horário para televisão. Senão, nós não vamos ter crianças se tornando adultos com mente ampliada. Nunca. Entendeu? Porque o mundo precisa de disciplina para a gente alcançar estágios avançados de consciência. Entendeu? Porque quando não tem disciplina, a gente faz tudo de qualquer forma e fazer tudo de qualquer forma e ser igual. Tá? E isso vai uma dica aqui também. Terapeuta bom é aquele que não faz o básico. Ele sabe os diferenciais. Tá? Porque essa outra habilidade que se perdeu, acho que eu falei isso na outra disciplina, as pessoas fazem o básico e se sentem grandiosas por causa disso. O básico, o nome já diz, é básico. Por exemplo, o enfermeiro tem que saber cuidar, o fonoaudiólogo tem que saber fazer um exercício, o acupunturista tem que saber botar uma agulha. Isso é básico. Diferencial é essas coisas que a gente está conversando aqui. Tá? E um mundo sem disciplina, a gente não aprende a ser diferenciado. Tá? Eu sempre fui uma pessoa disciplinada. Em parte pela minha educação materna, porque o meu pai era o avesso. Meu pai era uma pessoa libertária ao extremo, então não precisava de disciplina. E ele trabalhava na justiça. Né? Mas ele falava justamente que ele tinha que seguir tanta disciplina, na época até militar, então ele não queria que os filhos seguissem. A minha mãe era professora, educadora, então ela assumia que não, precisa de disciplina para tudo. E aí, como eu sou capricorniano, facilitou, né? E aí depois fui para a medicina chinesa, que também exige muita disciplina. Tá? Isso é fundamental para um terapeuta, disciplina. Como aplicar isso no coletivo humano? Tem alguma técnica? A primeira delas é você ser um modelo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode ser que alguém tenha percebido. Nós saímos por um intervalinho. Deixa eu ver aqui, agora são 4. Foi de manhã, né? De manhã acho que 10, não sei, teve um intervalo. Não, de manhã não teve intervalo. Ah, não, no almoço. Aí nós combinamos 1h15, certo? Sim. 1h15 eu comecei. E eu começaria mesmo que tivesse uma pessoa na minha frente. É assim que eu sou, como terapeuta e como educador. Porque quem trouxe, nós ficamos ali, né, entre 1h30, não, então 1h15, vai ficar bom para todo mundo. 1h15. Eu começo 1h15. O curso aqui era 8 horas. 8h30, né? Nós chegamos um pouquinho antes das 8. Lógico que existe atraso, mas eu me policio. Então, 4 horas da manhã eu estava acordado. Por quê? Eu aprendi isso e é um treino meu. Eu só posso exigir do outro aquilo que eu faço. Então, eu me disciplino, por exemplo, com horário. E eu cobro isso das pessoas. Eu cobro dos meus pacientes.
Paciente meu sabe. Eu marquei uma, ele pode até chegar a 1h10, eu atendo. 1h15 eu não atendo. E ele paga. Por quê? Porque na ação terapêutica tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina. Ah, mas às vezes o paciente me convence, que, sei lá, alguém fala assim, a ponte está engarrafada porque deu um acidente, tudo está atrasado, ok. Tá? Mas na maior parte das vezes a gente vê que o paciente é indisciplinado. Então eu corto. E eu falo para ele. Mas eu aviso para ele que eu não permito atraso de 15 minutos. E eu também não atraso meus atendimentos. E na minha equipe, como coordenador, eu não permito que o profissional atrasa. O dia uma profissional foi chamada a atenção porque o paciente dela esperou 40 minutos na recepção. E eu falei para ela, aqui não pode. Ela é a mais novata do grupo. E quis meio que justificar. Eu falei, não pode. E fim de papo. Assim como o paciente não pode passar de 15 minutos, o terapeuta não pode passar de 15 minutos. E é assim aqui no hotel. É dessa forma. Entendeu? Então, ou seja, disciplina para poder cobrar disciplina. Fazer o que precisa ser feito para cobrar aquilo que precisa ser feito. Ainda há pouco eu falei da questão dos profissionais de trabalho legal, né? Eu falei, nós temos alvará de vigilância, sanitário, corpo de bombeiro, é um estresse aquilo, todo ano. Mas a gente faz e passa para poder ensinar. Isso é responsabilidade, né? Isso eu aprendi, por exemplo, assistindo uma vez na vida, mas lendo muita coisa, quem aqui da educação sabe, Paulo Freire, que fala muito sobre isso. O ato, a responsabilidade de ensinar correto. E a gente só ensina correto quando a gente faz correto. E não ter o receio de reconhecer que a gente faz errado. Porque eu também reconheço muitas coisas que eu faço errado. E olho para mim e falo, tem que mudar isso. Então, às vezes, a Cris fala assim para mim, Roberto, vamos dar um curso sobre tal aspecto, por exemplo, porque tu falou tão bem, a gente pratica aqui, a gente faz, vamos dar um curso sobre isso. Eu falo para ela, eu não me sinto bom para dar esse curso. Eu tenho disciplina ainda em relação a esse tema para poder dar esse curso, então eu não quero dar esse curso. Entendeu? Então, acho que a melhor forma da gente colocar isso na sociedade, no nosso dia a dia, é a gente fazendo. Outro dia, um colega nosso, Emerson, que trabalha com a gente, ele deu o exemplo do Dalai Lama, que uma grande filósofo e monge budista da atualidade, que uma mãe buscou o Dalai Lama para que o Dalai Lama falasse com a criança para não comer mais doce, porque a criança já estava diabética. E o Dalai Lama olhou para a mãe e falou assim, volte aqui semana que vem. E a mãe, sem entender nada, saiu. E voltou na outra semana. E pediu novamente isso para o Dalai Lama. E o Dalai Lama olhou para a criança e falou assim, você não pode mais comer doce. Você já está grandinho, já sabe disso. Você não pode mais comer doce. E aí a mãe pensou assim, meu Deus, por que ele não falou isso semana passada? E aí a mãe questionou, por que o senhor não falou isso semana passada? Eu achei que ia falar muito mais coisa, né? Ele falou, eu não falei semana passada, porque semana passada eu não controlava a minha ingestão de doce. Eu como muito doce. Então eu não poderia fazer isso com o seu filho. Então eu comecei a olhar para a minha ingestão de doce, para me disciplinar, para não ser um diabético. E aí eu posso ensinar para o seu filho. Mas lógico, ele também estava ensinando para a mãe, como bom filósofo, que ela só vai conseguir sucesso na educação do filho quando eles fizerem assim na casa. Entendeu? Só que, então, ele usou ele para chegar na mãe. Terapeuta. Isso é ser terapeuta. E quando eu falo isso, eu chego a me arrepiar. Então, é dessa forma, a gente tem que ser exemplo. Sabe? Tem que ser exemplo. E é difícil ser exemplo num país chamado Brasil, tá? E vocês sabem disso quanto é. É difícil a gente andar reto, disciplina, né? No serviço lá eu ainda comentei com algumas pessoas que por que só missa começa no horário certo? É porque nada tem horário. Isso. É... Lá no Natal tem, eu sou Caxias com isso. Caxias. Me tira do sério, atraso, assim. Não é um atraso, é quando você vê que o atraso tem um contexto da irresponsabilidade. Tá? E eu tento praticar isso com meus pacientes, nas minhas aulas, meus cursos, tá? Enfim. Eu acho que essa é a melhor forma. Tá? É a gente fazendo e mostrando para o outro que a gente faz, mostrando, esse é um caminho bom, né? Mas, como eu falei, Brasil, e tudo tem um preço,
E um dos preços da gente ter uma vida reta, assumindo os nossos erros, é o que eu falo, eu não estou aqui fazendo comercial que eu sou uma pessoa perfeita, bem pelo contrário. Eu escrevo poemas, e um dos poemas, por exemplo, eu falo justamente isso, né? Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito. Então, mas essa busca de se caminhar reto, tá? E essa busca de caminhar reto, de ser disciplinado, ela tem um preço alto. O preço alto é o seu não reconhecimento. Porque é mais fácil você olhar para aquele que é disciplinado e reto e falar, hoje em dia, e falar assim, ele é um bobalhão, ele é um burro, ele é um chato. Entendeu? E aquele que é indisciplinado, que não tem uma vida reta, com princípios, esse é inteligente, respeitariam ele, né? Entendeu? Então a vida reta te traz um ônus alto. Mas a medicina tradicional chinesa, as práticas integrativas, nos ensinam a trabalhar com esse ônus. Né? Entre elas a meditação com a aromaterapia, para a gente entendendo que a vida é esse barco que a gente está aí complicadinho. Vamos lá, a aromaterapia tradicional, então isso que eu falei, vamos passar aqui, avançar. Aí aqui só uma forma então de preparar o próprio óleo antes da gente estar falando de tratamento, porque isso tem relação com a aromaterapia tradicional. Vocês podem comprar álcool de cereais 100%, tá? Álcool de cereais 100%. E vocês vão transformar esse álcool de cereal em 70%, tá? Tem pessoas que fazem direto no álcool de cereal 70%. Tá? Mas a receita que eu aprendi é justamente essa e é assim que eu trabalho. Tá? Então você compra o álcool de cereais 100%, você vai transformar ele em 70%, ou seja, você vai pegar 700 ml desse álcool, incluir 300 ml de água, tá? Se possível, desmineralizada, compra essa água, e aí você vai fazer 1 litro, tá? Sendo 700 desse álcool 100%, e 300 ml dessa água. Para cada litro de extrator, então esse álcool vai ser um extrator, ou seja, um extrator daquele óleo da planta que você vai utilizar. Tá? Para cada litro, que é aquele lá 700 mais 300 ml, você vai acrescentar 200 gramas de planta seca. Qual planta? A planta que você quer fazer o óleo. Pode ser a lavanda, tá? Pode ser o alecrim, pode ser o cravo, tá? Enfim, pode usar parte da planta seca, pode usar a folha, tá? Mas sempre a planta individualmente. Sempre a planta individualmente. Tá? Bom, peguei lá 700 ml de álcool 100% e peguei 300 ml de água, tá? E coloquei lá 200 gramas da planta que eu quero, o cravo. Botei lá os cravinhos. Tá? Ou alecrim, né? Lavanda, enfim, uma planta. Quando se tem conhecimento do que quer, o óleo pode até juntar 2 plantas. Eu trabalho sempre com óleo individual, eu não faço mistura de planta. Tá? Aí, a planta seca, você precisa picar bem ela, tá? Higienizar, mas higienizar não é lavar aqui, tá? Então você pega a planta, se você vai secar a planta, por exemplo, recentemente a gente pegou folha de abacate, então a gente retirou as folhas de abacate, a gente lavou todas as folhas de abacate e deixamos lá secando por um mês. Tá? Num ambiente, né, com toda uma asepsia. Aí depois você vai quebrar essa planta. A gente não liquidifica ela, tá? Porque daí ela já perde muitas propriedades. Então a gente só amassa, pica bem, tá? E coloca naquele litro que tem 700 de álcool de cereais, 300 de água. Tá? E aí vai colocar um rótulo, isso é orientação da própria Anvisa, tá? Rótulo com o nome da planta, tá? O nome científico, essa orientação, então o nome científico, o nome comum da planta, por exemplo, cravo, né? E a data que você fabricou,
e a data de validade. A data de validade não se tem estudo sobre isso. Então, se tem um padrão mais ou menos de 1 ano. Então, fez hoje, no dia, sei lá, de hoje, Hoje é dia 15. Dia 15 de maio, validade até 15 de maio do outro ano. Mas essa validade, ela está sujeita ao quê? O óleo precisa ser guardado num ambiente que não pegue luz solar direto, que seja que não tenha muito calor nem muito frio. Então, o ideal é num ambiente, por exemplo, numa despensa, como lá no Iatel, né, na cozinha, e fica guardado, né, dentro de um armário. Tá? Em vidro, não pode ser garrafa plástica, em vidro, porque o álcool 100%, mesmo ele sendo ali transformado em 70%, ele vai corroer a própria parede de plástico, ele vai misturar outras substâncias, então tem que ser vidro. E vidro não pode ser um vidro transparente. Tá? Quanto mais escuro for o vidro, melhor. Tá? Não, o transparente não é indicado. Se você não tem um vidro totalmente, se você só tem vidro transparente, você pode colocar um adesivo na garrafa, você pode colocar o papel alumínio na garrafa, escurecendo aquele vidro. Tá? Porque quanto menos ação de luz, melhor para fazer o processo de destilação e conservação do que você precisa da planta. Tá? Depois que você fez, você pode, aí depois que você fez, depende da planta, vai depender muito, tá? Mas no mínimo você vai deixar 1 mês esse processo de destilação e você vai, todo dia você precisa pegar aquele vidro e movimentar, assim, fazer esse movimento para um lado e para o outro lado, tá? Então deixa eu pegar aqui o copo, vamos supor que seja a garrafa lá de litro. Então pega e faça isso aqui, ó, tá? Com a tampinha fechada. Depois para o outro. Tá? Quantas voltas, mais ou menos? Então, isso vai depender do ritual de cada um. Por exemplo, aí é um ritual meu. Eu tenho 3, 5, 7 ou 10. Isso tudo pela medicina chinesa. Tá? Então, posso fazer 3 para um lado, 3 para o outro. E coloco a garrafinha lá. No outro dia eu vou e faço o mesmo, tá? Vai fazendo o processo mesmo de liberação das substâncias e de mistura das substâncias. E quando eu faço, você já mentaliza o que você quer com aquele óleo. Por exemplo, mas eu não estou fazendo ele especificamente para nenhuma pessoa, por exemplo. Eu estou fazendo um óleo de lavanda porque eu uso muita lavanda. Então, ok, então eu mentalizo que assim, aquele óleo eu vou usar para muitas pessoas, eu gostaria que todas as pessoas que recebessem aquele óleo, né, tivesse bons resultados, bons frutos, sabe? Às vezes faço um aquecimento das minhas mãos, né? Às vezes faço uma projeção de mãos sobre o próprio vidro, tá? Seja um ritual de cura de cada um, tá? E aí você tem um óleo que você pode estar usando em substituição ao óleo comercial, tá? O óleo comercial é mais prático, é mais fácil, lógico, sem sombra de dúvida, né? Mas eu ainda sonho de ter um espaço assim com toda uma farmácia viva, com plantas que eu posso ir lá e fazer o ressecamento, construir os óleos, a pessoa poder usar o óleo, misturar, né? Aí, um detalhe importante, esse óleo vai ser igual ao essencial. Depois você vai misturar ele no óleo vegetal, como carreador, tá? É isso que eu ia pedir. Isso. Toda a garrafa? Não, o que você vai usar. Então, você tem ali 1 litro, aí você vai usar, você quer fazer para o paciente um vidrinho de 10 ml, ou colocar num copinho para poder fazer uma massagem, num copinho não, uma cubeta, né? Um recipiente. Aí, sei lá, ali tem 10 ml, aí você vai fazer os cálculos que a gente vai aprender. Você vai botar a quantidade de óleo vegetal que você quer para ser o carreador e a quantidade desse óleo. Aí é interessante ter um conta-gotas, tá? Tem conta-gotas. Tá? Achei que esse aqui seria também feito com óleo, mas não, então seria É porque assim,
o álcool vai funcionar como destilador, tá? Do óleo essencial dessa planta ressecada. E aí depois a gente vai usar parte dele junto com o carreador. Lógico que esse óleo é bem menos potente do que esse aqui, do ponto de vista bioquímico, ok? Porque às vezes para ter um vidrinho desse foi 100 quilos de planta, enquanto ali a gente está falando de 200 gramas. Entretanto, como nós não nos fundamentamos só na bioquímica, o preparar a planta durante o mês, a mentalização, todo esse processo que envolve o ritual de cura, também tem a sua relevância em relação a isso aqui. É isso que a ciência não consegue Isso, contabilizar, né? E como eu falei, quando eu uso esse, eu uso próprio também a mesma noção de ritual de cura, quando eu misturo esse, eu também vou lá, faço o movimento, então eu reproduzo o que eu acabei de falar para esse óleo. Só que esse óleo teve uma história que eu desconheço. Aquele tem uma história que eu projetei. E que muitas vezes o paciente sabe que eu estou fazendo um óleo que ele vai receber. Eu falo, daqui a um mês a gente vai começar a usar um óleo do seu tratamento que eu estou preparando. Então, ou seja, tem uma história que nós estamos construindo com aquele óleo. E que esse aqui, às vezes, eu não tive, ou só vou ter uma parte. Tá? Então, ou seja, tem ganho, né? E tem perdas. Tá? Esse aqui é mais potente porque realmente tem um processo industrial que faz toda a extração de uma forma muito mais potente, né? E tintura e óleo é diferente? Então é a mesma coisa? Sim, não, é diferente. A tintura é sempre essa destilação do óleo a partir de um destilador como álcool. A tintura pode ingerir? Não. Quer dizer, há controvérsia com pessoas que ingerem. Mas ela vai ser também. Tá? Eu acho que ficou uma dúvida ali, né? Qual é a dúvida? Isso, qual é a dúvida? É assim. Não ficou muito claro, isso agora deu uma confusão. É assim, ó. Nós estamos usando o álcool de cereal para destilar o óleo essencial dessa planta ressecada. Então ele vai se misturar ali. Tá? E depois a gente vai usar parte disso com misturado no óleo vegetal, que vai ser o carreador, ou seja, vai ser aquilo que vai ajudar a conduzir esse óleo. Tá? É que ela, no módulo passado de fitoterapia, a Michelle também ensinou as receitas de tintura, né? Mas que, pelo que eu olho, é a mesma coisa. Não, mas ela não falou da parte de misturar no óleo. É depois, né? Que aqui seria mesmo. É que a gente aprendeu já sobre tintura para daí trabalhar. Certo. Como é que você aprendeu a pintura? Dessa forma. Nessa Isso, forma. dessa forma. Tá? Mas aí foi explicado para vocês a pintura para depois utilizar em algum óleo? Não, essa parte não, só parou ali. Usar em cremes, no caso. Usar em creme. Isso. creme, Usar em sabonete, sabonete. Isso. Tá? E aí vocês podem usar até essa pintura com óleo comercial. Muitas pessoas fazem isso. Tá? Então, você pega essa pintura e mistura com óleo essencial. Da mesma cor. Sim. Tá? Então, mas aí é uma forma de você ter essa pintura aí, tá? Que vai estar ajudando a extrair esse componente e misturar com óleo vegetal para aplicar numa massagem, para botar no aromatizador, enfim. Tá? Pode passar. Aromaterapia comercial, fabricação dos óleos industrializados, tá? Vê se tem mais um ali, isso já acabou? Não, tá, ó. Então, basicamente, nós temos essa forma de extrair industrialmente os óleos, tá? Hidrodestilação, tá? Ou destilação a vapor, prensagem a frio, que é uma forma de pressionar, é muito utilizado com cítricos, com cascas, você pressiona para tirar o óleo, são prensa, né? Uso de solventes orgânicos,
Uso de gordura que é um processo mecânico bem complexo, tá? Que é principalmente quando é para extrair óleo de flor. Tá? Mas basicamente todos esses óleos comerciais, eles são feitos com hidrodestilação. Tá? O que é uma hidrodestilação? Pode passar ali. É um equipamento dessa forma. Tá? Por exemplo, esse equipamento pode ser portátil, tamanho de uma panela, pode ser tamanho dessa sala, por exemplo, né? Onde você vai ter todo um processo, né? Então ali o extrator, onde você vai colocar todas as plantas, tá? Aí vai ter um processo de aquecimento, uma caldeira, né? Então tem a caldeira e a parte de cima que você coloca as plantas. O aquecimento, o vapor vai arrastar o óleo, tá? Esse óleo vai subir, né? E vai sendo filtrado, tá? E depois ele vai ficar lá no final, aqui, tá? Junto com a água do vapor, só que como ele não se mistura, vai ter uma saída para a água e uma para o óleo. Tá? Então a gente visitou, por exemplo, tem aqui próximo, que é na cidade de Canelinha, tem um sítio, uma fazenda, vocês chegaram lá? Não, cheguei, mas eu já pesquisei. Isso, nós fomos lá, né? Nós fizemos um curso lá. Visitação, né? Isso, nós fizemos um curso lá. Então a gente viu esse processo de perto. Por exemplo, lá tinha uma caldeira que era mais ou menos a altura desse, mais ou menos isso, né? Essa altura aqui. Então a gente foi lá, a gente colheu as plantas, né? Chegamos no local, colocamos na caldeira, daí lá era com lenha, né? Aí tem caldeira dessa com lenha, tem a gás, tem, né? Então é fervido mesmo, né? Coloca a planta, a água vai fervendo, o vapor vai arrastando o óleo essencial das plantas, tá? E aí vai tendo esse processo de filtragem. E aí lá no final fica uma saída onde vai saindo, né, a água, que na verdade é como é que se chama ali? Hidrolato. O hidrolato, né? Então, que também hoje é vendido, o hidrolato. O hidrolato é o que? O hidrolato é a água que ajudou a destilar o óleo e que ele também hoje em dia tem sido pesquisado e ele tem um poder curativo tão grande quanto o óleo. Tá? E às vezes tem sido indicado hidrolato para se ingerir, não o óleo. Tá? Às vezes também para ser utilizado no ambiente, para ser utilizado em massagem, enfim. Então, ou seja, você tem dois produtos hoje em dia, o hidrolato, que é essa água que arrastou o vapor, né, e que ela pega alguns componentes desse óleo, e o óleo, né, que é extraído. Então, para ter uma ideia, às vezes você vai ter 1 tonelada, 5 toneladas de planta. O menor é assim 100 quilos de planta para ter meio litro, 1 litro de óleo essencial. Por isso que os vidrinhos são pequenos, né? E tem um valor considerável, né? Alto. Tá? O valor ele agrega conforme a quantidade assim, de plantas usadas? É mais caro quanto mais plantas? Quanto mais difícil é o plantio, tá? E quanto menos óleo a planta permite extrair, maior o valor do óleo essencial. Exatamente isso. O raciocínio é esse. Tá? Então, plantas que têm cultivo mais difícil e que a extração é muito difícil, eles custam mais. Quem faz isso geralmente planta? Não, Planta eles não. compram? Hoje em dia, as indústrias de planta, de óleo, elas compram as produções, né? E elas têm tido uma tendência de fazer assim, de buscar a planta no melhor local para aquela planta, né? Como a gente falou, lavanda, locais muito frios, né? Por exemplo, do Rio Grande do Sul, tem toda uma fazenda de plantio, puxa vida, limão, eu não sei se é limão ou laranja, um dos dois, que toda a produção vai para a indústria de óleo essencial. Tá? Então, indústria, inclusive, fábrica internacional. Eles pegam, né, eu estou na dúvida se é limão ou laranja, tá? Acaba vindo do Brasil porque diz que é um plantio em solo, um limão e uma laranja de maior qualidade, tá? Em relação ao resto do mundo.
sempre foi assim, né? Tem aquela história de suco, né? Nossa, que a laranja saía, se fabricava o suco e a gente comprava o suco importado, né? Da própria laranja nossa. Né? Professor, e qual assim, a tua opinião com relação a esses, bem como, essas marcas que a gente encontra na farmácia, tipo Odoterra e Viaroma? No sentido qual Esses melhor? óleos essenciais, assim, do Terra, e Sim, tem o Viaroma, né? isso. Então, tipo, que a gente encontra com facilidade nas farmácias. Então, a gente usa assim, ó, a gente usa todos, tá, no trabalho. A gente vai usando, vai testando. Depois eu vou passar alguns testezinhos que a gente tem para ver a qualidade do óleo, tá? E esse aqui que a gente estava usando muito, a gente decidiu não comprar mais, não lembro qual foi a marca. Fitoterápica, a gente achou que ele tem um poder fraco assim, em relação aos que a gente usava, então a gente está trocando, então assim, a gente não tem preferência por nenhuma marca não. Tá? Eu vou ensinar para vocês alguns testezinhos que a gente também aprendeu a fazer para ir vendo a qualidade do óleo. Né? Dos que a gente já usou, os melhores é da WRF, né? WRF é bom, né? Tá? Mas tem algumas marcas, a gente está aumentando, cada vez vai aumentar mais. Tá? A própria Doterra, né, fez uma Isso. reunião e disse. Agora a do Terra andou nos visitando, quer uma possível parceria e tal. A do Terra a gente tem algumas restrições, porque é uma das marcas que tem treinado vendedores para receitar ingestão, né? Eu até comprei uma, coloquei na água 2 gotas, mas era 1 litro de água, isso deu um sabor, não consegui mais tomar. Mas foi quando eu comprei era para ingestão. Então, do Terra a gente recebeu uma das pessoas, a gente teve uma conversa, e eu coloquei, quando nós colocamos nosso posicionamento contrário, eles tentaram defender que tem pesquisa para isso, mas nós falamos, ó, qualquer possível parceria, esse posicionamento nosso nunca vai ser mudado, né? Até que a gente tenha a evidência de sobra nossa que isso é válido. Então a gente está dialogando, porque a do Terra tem todo um sistema de pirâmide, né, de venda, né? Enfim, tem várias coisas que a gente é contra, mas o óleo em si tem mostrado que é bom, é um óleo bom, mas o negócio que tem por trás do óleo não nos agrada, tá? E eles andaram fazendo contato para mostrar que a empresa não é isso que está, né, que as pessoas estão entendendo. Eu achei interessante por parte deles, porque justamente por isso eu tenho sido crítico nessa questão de que nós não somos vendedores de óleo, né? E não dá para... Então, a gente vai conhecer melhor, tipo, a gente se permitiu a conhecer, para ver, avaliar os nossos preconceitos. Mas, a princípio, o negócio do Terra, eu não gosto, e até eu também não gosto, mas o óleo tem parecido ser um óleo bom, qualidade, tá? E como que importa eu ter o óleo para tratar o paciente, o negócio eles querem, o meu paciente nunca vai tomar, até eu ter um convencimento disso, mas eu estou sendo cada vez mais convencido que o óleo é essencial, inclusive tem um documentário, né, que eu lembro, tem um documentário que mostra, inclusive,